Todas as palavras ditas nesse altar é palavra de vida, é palavra dos céus revelada para a nossa vida, Deus. Pai, nós te agradecemos pelo ungido do Senhor que está nesse lugar, pelo ungido do Senhor que está ministrando a Tua palavra. Usa ele, Deus, de uma maneira poderosa, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos de uma maneira extraordinária, porque não sabemos nem agradecer o tanto que deveríamos. Muito obrigado, Jesus. Em nome do Senhor, te agradeço. Amém. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Testemunho maravilhoso. Se Deus fez com o nosso irmão, pode fazer contigo também. Aleluia. Tudo é por fé. Aquele que crê alcança o favor do Senhor. Tome assento, igreja amada. Quero também cumprimentar os irmãos que nos assistem pelas redes sociais, que vocês possam ser abençoados nessa noite. Se você deseja, compartilhe com os teus familiares, com os teus amigos, esta live, e assim nós podemos propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12 e o versículo 11. Êxodo 12, versículo 11 diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Até aqui. Igreja, alguns irmãos, quem esteve ontem no culto? Tem alguém que esteve ontem no culto? Lá em cima, né? Tem dois jovens, mais uma irmã, né? Esses irmãos, eles gostam bastante de estar no culto, então vão ouvir a mesma mensagem hoje de novo, amém? Para gravar bem a palavra, porque a ideia é repetir a palavra para que venham irmãos na terça, liberando espaço na quarta, amém, queridos? Mas que bom que a irmã veio, que os irmãos vieram também, glória a Deus por isso, né? E glória a Deus pelos que ficaram em casa, liberando espaço para nós também, amém, queridos? A Páscoa do Senhor, ela é maravilhosa e é uma festa que deve ser celebrada, e nós vamos celebrar a Páscoa neste domingo. Por isso estamos nos preparando com oração, com jejum, com santificação, e eu quero mostrar para você um pouquinho sobre essa festa. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós encontramos que o Deus que nós servimos é um Deus que Ele programou algumas festas que devem acontecer durante o ano. No passado, antes de Jesus, eles faziam as festas, era como uma lei, era obrigatório fazer aquelas festas. Hoje nós celebramos com alegria, porque já aconteceu o que era predito nessas festas. Então a Páscoa era uma sombra do que viria a acontecer depois de Jesus. Então, quando nós falamos da Páscoa, quando que se deu origem? Quando Moisés é chamado por Deus para libertar o povo de Israel, ele já fala para Moisés, diz assim: você vai falar com o Faraó, porém eu endurecerei o coração de Faraó para que não te dê ouvido. Não parece estranho isso, irmão? Deus diz assim: Moisés, vai lá e diga para Faraó, deixa o meu povo ir ao deserto cultuar, mas eu vou endurecer o coração de Faraó e ele não vai permitir. E aí a gente fica pensando, mas por que isso? E Deus diz assim: porque eu mostrarei o meu poder em Faraó. Você está acompanhando, está entendendo essa palavra? O Deus que nós servimos, Ele está no controle de todas as coisas. Faraó, ele se acreditava a Deus, ele pensava que ele era o Deus dessa terra, e Deus diz para Moisés: eu vou mostrar para ele quem é Deus. Então, quando nós olhamos hoje, não só no mundo, mas também no nosso Brasil, que muitas autoridades se mostram tão duras, parece que não se importa com a população, parece que não se importam conosco. Irmão, entenda uma coisa, tem um povo orando, tem um povo clamando, e o Deus vivo está no controle. Quem sabe seja Ele mesmo que está
endurecendo o coração desses homens para mostrar a eles o seu poder. Aleluia! Louvado seja Deus. E o Senhor então começa a mandar as pragas sobre o Egito, mostrando o seu poder a Faraó e aquele povo. Só que enquanto as pragas estão vindo, presta atenção, o povo de Deus também vive no Egito. Só que existe uma diferença muito grande, porque mesmo debaixo das pragas, a mão do Senhor protegia o seu povo. Aleluia! Uma das pragas que me chama a atenção é que diz que houve uma das pragas era escuridão. E no Egito ninguém enxergava sequer um palmo na frente, de escuro que ficou toda aquela terra do Egito. Imagine você, um país inteiro, ninguém enxerga nada, mas a palavra diz, mas na casa dos hebreus havia luz. Aleluia! E essa luz era a luz do Senhor que resplandecia ali. Então, por mais trevas, por mais escuridão que nós estejamos passando no mundo, na tua casa, a luz de Cristo resplandece, trazendo alegria, trazendo paz. Aleluia! Glória a Deus. E a última praga que o Senhor então vai lançar sobre o Egito é a morte dos primogênitos. E ele chama Moisés e diz assim: Moisés, diga para o povo preparar a Páscoa. Aqui é a origem da Páscoa. Primeira vez que é celebrada a Páscoa. Páscoa significa Passover, ou seja, passar por cima. E ele diz assim: vocês vão matar um cordeiro, vai separar aquele sangue, vão pegar um hisopo, molha o hisopo naquela bacia com sangue, passa nos umbrais das portas, passa nas janelas, e quando o anjo da morte passar, ele vai chegar até naquela casa, e quando ele vê o sangue na porta, ele diz: opa, aqui eu não posso entrar, porque aqui é guardado pelo sangue do cordeiro. Aleluia! E sabe o que era interessante? Porque ninguém poderia estar para o lado de fora da casa. Se alguém estivesse para o lado de fora da casa, o anjo também mataria. Isso tudo é uma simbologia dos dias de hoje, irmãos. Era uma sombra para o que acontece hoje. Aquele que passa o sangue de Cristo nos umbrais da sua porta, da sua casa, e não sai de dentro da congregação dos santos, o sangue de Cristo é sobre a tua vida, a praga passa à tua volta, mas não atinge você. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Santo de Israel. E sabe o que é interessante? Quando você vai para o livro de Apocalipse, você vai encontrar, a palavra diz assim: e eles, os santos, o venceram o maligno, pelo sangue e pelo testemunho. Como que você vence hoje? Porque antes eles pegavam o sangue com o hisopo e passavam nos umbrais das portas. Hoje, como que você passa o sangue de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua família? Pelo testemunho, pela tua palavra. Então, quando você declara: a minha casa é guardada pelo sangue de Cristo, a minha vida é guardada pelo sangue de Cristo, você está passando o sangue de Jesus. Quando vem uma enfermidade e bate lá na tua porta, você clama: o sangue de Jesus tem poder, na minha casa não entra enfermidade, na minha casa não entra miséria, na minha casa não entra sapo, não entra rã, não entra piolho, não entra nenhuma praga, nenhuma moléstia, porque o sangue de Cristo é sobre a minha vida. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. A palavra diz que Jesus é a nossa Páscoa, e eu quero mostrar para você, do Gênesis ao Apocalipse, o Cordeiro de Deus que foi imolado, que é Jesus. Abra Gênesis capítulo 4 e o versículo 4. Gênesis 4:4 diz assim: e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel
e para a sua oferta. O que Abel trouxe? O que Abel trouxe ao Senhor? E vou ler de novo, porque eu acho que vocês estavam dormindo. Vamos lá? Gênesis capítulo 4, versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. O que ele trouxe perante o Senhor? Diga assim, ovelha. Diga assim, a primogênita. Diga de novo, uma ovelha. Por que uma ovelha? Porque já era um simbolismo, e aquele que está ligado com o Espírito, ele é guiado, ele é direcionado. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, o temor de Deus na sua vida, ele sabe o que agrada a Deus. Porque o irmão de Abel, Caim, ele leva frutos. A palavra diz que indo pelo campo, pegou frutos e foi levar uma oferta ao Senhor, e o Senhor não se agradou. Porém Abel já estava ligado, já estava alinhado. O Senhor, ele exige de nós sangue e sacrifício. E alguém diz assim, mas que sangue é esse? Vou dar o meu sangue, vou fazer eu um sacrifício? Não, é o sangue de Jesus. Não há outro meio. Muitas vezes nós queremos agradar a Deus, chegar a Deus com um presente. Mas na verdade não é um presente, nós queremos comprar Deus. Muitas vezes nós chegamos perante o Senhor e dizemos assim, se o Senhor me curar, eu vou fazer isso. Quem de nós nunca fez isso, irmão? Quem de nós nunca fez essa promessa assim? Se o Senhor me curar, eu não vou faltar culto. Se o Senhor me curar, eu vou dar uma oferta grande. Quem já fez isso? Será que só eu que já fiz isso? Ah, agora apareceu mais uns, né? A gente tem essa tendência de querer comprar o milagre de Deus, e Deus não se agrada desse tipo de oração. Só tem um jeito de receber o milagre, só tem um jeito de receber o perdão: o sacrifício e o sangue de Jesus. Aleluia. Quando você chega para o Senhor e diz assim, Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Meu irmão, você está desmerecendo o sangue de Cristo. Jesus já pagou na cruz do Calvário pelos nossos pecados e já conquistou todas as bênçãos. Então, quando eu levo uma oferta, quando eu faço algo para o Senhor, eu não faço para pagar alguma coisa, eu faço por gratidão ao Senhor, e Ele não exige nada. Se eu faço por amor, porque Jesus sim, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia, glória a Deus. Vai comigo Gênesis capítulo 22 e o versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 22 e 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam ambos juntos. O Senhor, Ele sempre esteve mostrando para a humanidade o seu amor e o quanto Ele quer nos salvar e quer reconciliar o homem com Deus. Quando Adão peca, quando Eva peca, e o Senhor vem para conversar com eles, na viração do dia, os dois estão escondidos, porque haviam pecado, e a palavra diz que Deus os chamou e perguntou, Adão, onde tu estás? E essa palavra é tão poderosa, porque você acha que Deus não sabia onde eles estavam escondidos? Se a palavra diz que ninguém pode se esconder de Deus, porém Deus, propositadamente, Ele não enxergava e não via Adão e Eva, porque Deus ama tanto, que não queria que eles se sentissem constrangidos e frustrados. Então Deus começa a perguntar, aonde vocês são? Porque Deus buscava a reconciliação com o seu filho, com a sua filha. Você já parou para pensar, irmão, que o nosso Deus, sendo o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Ele é amor, quando Ele poderia ser o contrário? Quando a gente olha para os grandes homens do mundo, e não precisa ir muito longe, muitas vezes aquele nosso vizinho, aquela pessoa que cresceu conosco, mas que
de repente prosperou na vida, enriqueceu, quando passa pela gente faz de conta que não conhece, ou quando fala conosco parece que quer nos humilhar, e passa com o seu carrão e mostra as suas coisas, mas numa atitude arrogante, não se importa com o menos favorecido. Mas o Deus Todo-Poderoso, não, Ele deixou a sua glória, por amor, por nos amar, e me chama muito a atenção isso, porque Deus poderia ser o contrário. Eu quando vou orar, eu digo: Senhor, obrigado pelo teu amor, porque o Senhor poderia ser terrível e dizer assim: você não me obedeceu, vai para o inferno. Mas Deus não fez isso. Deus disse assim: você não me obedeceu, eu preciso te corrigir, mas há uma esperança de salvação, eu vou dar o meu filho na cruz por ti. Será que você pode glorificar ao Senhor? Será que você pode fechar os teus olhos por uns minutinhos e pedir que o Senhor te revele o amor dEle? Amado Senhor Jesus, mesmo eu sendo tão arrogante, mesmo eu sendo pecador, mesmo eu sendo orgulhoso, mesmo me esquecendo de Ti quando tudo vai bem na minha vida, o Senhor continua me amando, o Senhor perdoa os meus pecados, me purifica, me santifica. Senhor, por isso nessa noite, papai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te louvamos, Senhor, pela tua presença. Mesmo, Senhor, eu sendo muitas vezes invejoso, mesmo eu sendo, Senhor, errado, a tua mão, Senhor, na cruz do Calvário, me resgatou do lamaçal de pecado, e o Senhor transformou a minha vida. Por isso, Senhor, estou aqui. Pelo teu sangue, Senhor, pelo teu sacrifício. Amado Senhor, traz revelação a cada coração nessa noite. Cada um dos teus filhos que está aqui, Senhor, que possamos compreender, Senhor, o preço de sangue que foi pago na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Aleluia. 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 Abra o Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o começo você vê o Senhor manifestando o seu amor e mostrando que era necessário o derramamento de sangue. Quando Abraão sobe o monte de Moriá, o filho percebe que tem fogo. Diga comigo: fogo. Tem lenha, diga lenha. Diga cutelo. Mas não tem cordeiro. E muitas vezes na igreja existe fogo, existe lenha e existe cutelo, mas não tem cordeiro. O que é isso, pastor? Muitas vezes nós falamos línguas, muitas vezes nós pulamos, o fogo se manifesta, a lenha significa custo, nós dizimamos, nós ofertamos, e nós temos a palavra de Deus, que corta, que purifica, mas falta o cordeiro na nossa vida, falta o sangue de Cristo na nossa vida. Como assim, pastor? Nós não reconhecemos o sacrifício de Jesus. Muitas vezes nós queremos o poder, nós oramos, queremos poder, queremos fogo, nós gostamos que a palavra corte, gostamos de ofertar e dizimar, mas não entendemos o amor, que é o sacrifício de Jesus. No nosso coração não existe amor pelo Senhor. Que nessa Páscoa nós possa ter revelação do que foi o que Jesus fez por mim e por você. Nós estamos caminhando para o céu, irmãos. Somos salvos, mas muitas vezes não compreendemos esse amor. E eu creio que será impossível a gente compreender na totalidade, mas que nós possa valorizar o que Jesus fez por nós. Só a Jesus a glória, só a Jesus a honra, só a Jesus o louvor, só a Jesus a adoração, só a Ele, porque é Ele e por Ele todas as coisas. Aleluia,
Aleluia. Quando João vê o Senhor vindo, ele diz: é este o Cordeiro de Deus, é esse que os profetas falaram, é esse que o Pentateuco fala, é esse homem, ele é o Cordeiro de Deus, imaculado, sem mancha, sem pecado. Aleluia. Apocalipse 19:9. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aleluia. Bem-aventurados que são chamados às bodas. Essa parte ainda não aconteceu. Veja, lá no começo, quando o Senhor matou um cordeiro e vestiu Adão e Eva, era um símbolo do que viria. Quando Abel oferece um cordeiro ao Senhor, era um símbolo do que viria. Quando Abraão caminha com seu filho Isaque e diz assim: Deus proverá um cordeiro, ele não estava falando, meu querido, só do cordeiro que aconteceria ali naquele momento, mas ele estava profetizando que o cordeiro de Deus seria sacrificado para perdoar os nossos pecados. Aleluia! E agora que Jesus já é nascido em carne, nascido de mulher, ele vai para ser batizado e João diz assim: eis aqui o Cordeiro de Deus. Estava acontecendo e agora só falta acontecer uma coisa: soar a última trombeta e eu e você subir para participar da boda do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus! Que perto nós estamos desse dia tão glorioso, que maravilhoso. Sabe, meu irmão, a palavra diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. E a idade do homem na face da terra está se completando, finalizando 6000 anos. E quando completar, Jesus vem e leva a sua igreja, passa 7 anos e inicia o milênio de Cristo, o sétimo dia do nosso Deus, o ano do descanso, 1000 anos de festa, 1000 anos de alegria, 1000 anos do reinado do Senhor Jesus na face da terra, e eu e você estaremos lá. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Pastor, por que o senhor falou tudo isso? Para que você entenda que a Páscoa é Jesus. A Páscoa não são as cestas cheias de ovos, a Páscoa não são ovos de quilo, chocolate e presentinhos, irmãos. Tudo isso faz parte para comemorar, pode comemorar, não tem problema, mas você precisa entender que se Jesus não for real e verdadeiro na tua Páscoa, quando termina a Páscoa, quando termina o dia de domingo, haverá frustração no teu coração. Mas se você compreender e tiver a revelação do Espírito Santo de que Jesus é a verdadeira Páscoa, e isso simboliza a nossa salvação eterna, quando terminar o dia de domingo, o teu coração não estará pleno de alegria da presença do Senhor, sabendo: o meu nome está escrito no livro da vida, meus pecados foram perdoados, eu caminho para o céu, a minha família vai para o céu, aconteça o que acontecer, na minha casa tem luz, tem saúde, porque Deus habita aqui. Aleluia, aleluia. E como que o crente deve celebrar a Páscoa? Agora você já sabe que a Páscoa é Jesus. Então como que você deve celebrar a Páscoa? Porque muita gente celebra a Páscoa comendo chocolate, comendo bacalhau, vendendo coisas. Cada um tem o seu jeito de celebrar a Páscoa, mas o crente não. O crente tem um jeito de celebrar a Páscoa e nós vamos aprender. Primeiro, diga comigo: retirando todo o fermento. Quem quer saber qual é o fermento que nós temos que retirar aí? Amém? Abra Êxodo, capítulo 12, versículo 20. Nenhuma coisa alevedada comereis em todas as vossas habitações,
comereis pães ázimos, ou seja, pão sem fermento, em todas as vossas habitações, porque Deus está dando uma diretriz para Moisés, que na casa de cada um dos seus filhos não deve comer pão fermentado, não deve comer fermento. Naquela época, que era uma simbologia, realmente eles comeram pão sem fermento, mas hoje você não vai comer pão sem fermento, não é isso que está falando. Qual é o fermento que nós devemos retirar para celebrar a Páscoa do Senhor? Gálatas capítulo 5, versículo 9. Gálatas 5 e 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Segura só um pouquinho, pode segurar o texto aí. Olha só, lá em Êxodo, o Senhor diz para Moisés: em nenhuma casa deve haver fermento, as pessoas não devem comer pão com fermento. E agora, aqui em Gálatas está dizendo por quê? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E eu vou abrir um parênteses aqui para explicar algo para você, como que funciona isso. Imagine que um irmão da igreja resolve ter inimizade com outro irmão ou com outra irmã. Toda a igreja está na bênção, toda a igreja está na bênção, está glorificando, está orando, está uma bênção. Mas aquele irmão que está fermentado, que está azedo com o outro, ele vai chegar para o outro irmão e vai falar: estou meio aborrecido com o irmão fulano, me aprontou isso, me fez aquilo. Azedume. Aquele que ouve essa palavra é contaminado, e vai para o outro, e aquele outro é contaminado, e quando percebemos, toda a massa está levedada, está estragada, há intrigas dentro da igreja, e nesse ambiente Deus não pode operar. E alguém diz assim: não, mas acontece que o fulano me aprontou, a ciclana fez isso contra mim. Irmão, você está caminhando para o céu, tem certeza? Porque quem está caminhando para o céu é discípulo do Senhor Jesus. E o discípulo do Senhor Jesus é assim: quantas vezes você tem que perdoar por dia? Quantas? 70 vezes 7. Ah, mas não sabe o que ele fez. Jesus não falou qual era o pecado. Todo pecado deve ser perdoado. Toda transgressão, toda agressão contra a tua vida, toda mentira, toda calúnia contra você deve ser perdoado, porque você não aceita podridão, porque você não aceita fermento em você, porque você não vai ser instrumento de desgraça na massa que o Senhor salvou. Irmão, se você já se sentiu ofendido com alguém dentro da igreja, imagina o que o teu pastor já passou. Toda semana tem alguém que se entristece comigo, toda semana tem alguém que fica aborrecido comigo, e toda semana tem alguém que me ofende, toda semana tem alguém que fala uma coisa para me machucar, usado pelo capeta. E você acha que eu guardo algum rancor? Pela misericórdia do Senhor, rancor nenhum. No meu coração, diante de Deus eu falo, não tenho mágoa de irmão nenhum, de ninguém, porque na minha vida não vai ter fermento. Eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem uma coisa, o que a gente passa, para você entender. Tinha uma irmã que vinha na igreja, e essa irmã, muito necessitada, e socorremos os seus filhos que tinham problema com droga, internamos uma vez, outra vez, eu mesmo levei ele para internar e trouxe, e levei de volta, socorri muitas vezes, e quando essa irmã não tinha dinheiro para o aluguel, não foi uma, nem duas, nem três, várias vezes, paguei o aluguel dela, levava a cesta básica, apagava a sua luz, mas um dia a irmã deixou de vir na igreja, e já tinha se passado o tempo, como é muita gente, demora para você perceber às vezes que alguém faltou. E onde é que está a irmã? Conversei com uma irmã, o que houve? Não sabe o que aconteceu com a irmã fulana? Pastor, ela está triste com o senhor. Eu falei: meu Deus, é impossível ficar triste comigo, porque eu sou tão gente boa. Falei: meu Deus do céu, o que houve? Ela falou: melhor o senhor conversar com ela. Eu falei: onde é que ela está morando agora? Está morando em tal lugar. E eu fui lá visitar a irmãzinha. Quando eu cheguei, a irmã já estava azeda, irmão. Eu
Ué, meu Deus, o que houve? Falei, minha irmã, eu queria saber, por que a irmã não está indo na igreja? Vim aqui orar pela senhora, ver se a senhora precisa de alguma coisa. Eu não estou mais indo na igreja porque tu só tira a coisa dos pobres, só arranca a coisa dos pobres para ficar enriquecendo. Eu falei, minha irmã, não sei do que a irmã está falando. Eu não sei, o que a irmã está falando, irmã? Ah, não sabe? Pois eu vi na rede social, vi lá no Face, uma foto da tua filha com vestido amarelo, bonito. O senhor fez uma baita de uma festa de aniversário para ela, e nós pobrezinhos. Eu nem lembrava qual era a foto, irmãos. E eu fiquei tão triste, mas eu não fiquei triste por mim, eu fiquei triste por ela. Porque ela aceitou que o diabo lançasse uma seta no coração dela e ela começou a enxergar coisas erradas. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, se ela vê o seu pastor prosperando, se ela vê aquele que lhe estende a mão prosperando, se alegra. Vai dizer, pô, que benção, olha que festa que o pastor fez. Mas aí eu fui atrás, queria saber que festa era aquela, não tinha festa nenhuma. A minha esposa trabalhou 2 semanas lá na escola do Bosque, que está ali, ó. E a tia Simone falou, pastora, como você trabalhou aqui, nós vamos fazer então não é graduação, como é que fala lá, boys? A formatura das crianças, e você não vai precisar pagar nada, eu vou dar também o aluguel do vestido. E aí a Amy saiu com um vestido amarelo, alugado, que eu ganhei esse presente, que a Ana trabalhou para conquistar também, e a irmã permitiu que o inimigo lançasse uma levedura sobre ela. Você está entendendo, querida? Irmão, que coisa, e se perdeu, não teve jeito de voltar. E eu fiquei pensando, o que eu poderia arrancar dela? Se ela era pobrezinha, mas não tinha o que arrancar dela. Você percebe como o inimigo trabalha? Irmão, o inimigo trabalha na tua vida, contra um irmão da igreja, contra o outro. Não permita de jeito nenhum. Libera perdão no teu coração. Libera perdão. Agora, porque a Bíblia diz assim, o que depender de vós, tende paz com todos. Tende paz com todos. E alguém diz assim, pastor, e se essa irmã voltar? Eu vou me alegrar muito. Vou receber ela, vou dar um abraço nela e vou continuar ajudando ela. Vamos agora, o fermento que você deve retirar da tua vida. Gálatas 5, versículo 20. Gálatas 5, versículo 20. Idolatria, diga comigo, idolatria. Feitiçaria. Alguém diz que feitiçaria não pratica, mas a palavra de Deus diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, o rebelde é feiticeiro, porque o rebelde ele causa tanto dano quanto um feiticeiro. Então o filho que é rebelde na sua casa, ele está praticando feitiçaria, e esse é o tipo de fermento que deve ser tirado. Então lá na tua casa, a mamãe diz assim, filha, faz assim, faz assado. Eu não faço, vai lá, eu não vou, eu faço como eu quero. Filho, esse teu celular aí, o que você está assistindo? Não te interessa, não assista isso, não assista aquilo, eu assisto o que eu quiser escondido. O que é isso? Rebelião, é feitiçaria. Dentro da casa do Senhor, o pastor diz assim, irmãos, vamos programar uma oração. E alguém diz assim, eu não vou, eu oro quando eu quero. Eu não preciso que o pastor me diga quando orar. Isso é rebelião. Irmão, elimina a rebelião da tua vida. Depois diz assim, inimizades. Quem aqui tem inimizade com algum irmão da igreja aí? Ninguém vai levantar a mão, né? Ninguém é doido, né? Inimizades, porfias. E tem uma palavra aqui que diz assim, emulações. O que é emulações? É imitação. Isso é fermento. Você olha alguém e você quer imitar aquela pessoa, mas não no bom sentido. Porque ser discípulo de alguém é uma coisa, mas imitar alguém para querer uma glória é uma emulação.
Ai, a irmã orou e fez assim, eu também vou orar e vou fazer assim. O apóstolo orou, soprou, a pessoa caiu, eu também vou soprar, também vai cair. Irmão, cuida do teu coração. Não seja você um imitão. Deixa o Senhor te usar conforme Ele quer. Aleluia. Continua. Iras. Será que tem alguém irado aqui? Irmãos, eu ministrei essa palavra ontem. E eu falei, do jeito que é a igreja, é o pastor, né? Porque é esse o ditado, que a igreja é a cara do pastor. Sabe aquela pessoa, pavio curto? Falou já está nervoso, falou já está brabo. Tem alguém aqui que é pavio curto ou levanta a mãozinha? Eita, levanta bem a mãozinha. Eita, olha, está cheio de pavio curto aí. É? Não pode, irmão. Tem que ser longânimo. A pessoa pavio curto é terrível. E ontem eu ministrei isso e falei, nós precisamos que o Senhor nos dê graça para vencer isso. E hoje, quando eu cheguei no banco, irmãos, fui lá fazer um depósito. Eu entrei no banco, assinei uns papéis, quando eu saí estava vazio os caixas eletrônicos ali, que agora só deposita no caixa eletrônico. Tinha 2 máquinas só funcionando. Uma não recebia depósito, e a que recebia depósito era para idoso. Mas não tinha ninguém ali, comecei a fazer o depósito. Chegou um camarada atrás e, ô seu ignorante, só estava nós dois, pensei, só pode ser eu. Não sabe ler? Não sabe ler? Aí é para idoso. Ignorante. Imbecil. E foi me xingando, irmão. Olha, irmãos, eu tinha que depositar, era muitos envelopes ali, irmão, depositando. E o camarada me xingou o tempo todo. E quando eu saí, ele, passa, né? Pode passar. Não sei se ele achou que eu queria bater nele. Irmão, quando entrei no carro, eu falei, não, Jesus está transformando a minha vida mesmo. Jesus está transformando. Irmão, ira, pavio curto, retira isso. O nosso Senhor Jesus, o que Ele disse? Se você levar um tapa na tua face direita, oferece-lhe a esquerda. Ai, que difícil, irmão. Que difícil. Será que nós vamos vencer essa batalha, irmãos? E retirar todo o fermento? Aleluia. Glória a Deus. Aí a palavra continua, diz assim, ó, dissensões, sabe, divisões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, e eu vou parar aqui no glutonarias. A gente poderia falar um por um, mas não dá, o tempo é muito curto. Mas glutonaria, irmãos, nós os crentes, nós achamos que é bonito. Nós achamos que glutonaria é bonito. Porque o crente, ele tem esse costume de falar assim, crente não bebe, mas come. Não é assim? Chega no restaurante e você come, e come de novo, e come de novo, e come de novo, e quando vai num rodízio de pizza, ainda sai contando e quer falar, eu comi 25 pedaços, fora as doces. Não, quer dar prejuízo, quer quebrar o dono do negócio. Eu imagino que o mundo lá fora, quando vê o camarada vindo, né, nós somos a luz do mundo, ele via aqueles irmãos brilhando, vindo para dentro do negócio, já diz, meu Deus, tem misericórdia. Não, irmãos, nós não podemos ser glutão, glutonaria, comer demais, não, controla, segura a anaconda, ou expulsa ela, né? Amém, irmãos? Vocês estão rindo, mas no domingo, que vai ganhar aquele chocolate, não precisa comer a caixa inteira. Leva a semana inteira comendo a caixa, não precisa comer de uma vez só. Deus não tem prazer nisso, irmão, por isso está aqui. E nós achamos engraçado, irmãos, mas nós vamos ver que é bem sério esse assunto. Olha só.
Glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe o que chama a atenção nesse texto? Porque fala de iras, de pelejas, de homicídios, bebedices, e glutonaria está junto. É a mesma coisa. A pessoa que fica enchendo pandulhos exagerado e comete um homicídio, está no mesmo texto, não entra no reino dos céus. Então nós precisamos nos policiar e entender que isso é pecado e desagradável a Deus. Agora o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Então, você já sabe, essas coisas devem ser retiradas da tua vida, não só em época de Páscoa, mas aqui é uma época para nós relembrar que tem coisas que nós estamos fazendo que precisam ser retiradas da nossa vida. E agora vamos discernir o corpo de Cristo, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Amém. Muitos de nós não discernimos o corpo de Cristo, não sabemos o que é o corpo de Cristo. Então nós participamos da Santa Ceia e a gente diz assim: estou lavado, estou purificado, então eu participo da ceia, eu me examinei. E o corpo de Cristo, que maravilha, mas o corpo de Cristo é o teu irmão, é a tua irmã, essa pessoa que está sentado aqui dentro contigo hoje. Se você tem inimizade com alguém dentro da igreja e participa da Santa Ceia, você não sobe. Você está causando um mal para você. Aí alguém diz assim: então não vou participar da ceia. Não resolve nada. Você não participar da ceia, você continua no pecado e vai para o inferno também. Se você tem uma inimizade com alguém dentro da igreja, e você sabe que não deve participar da ceia por causa disso, você deve procurar aquele irmão. Corra aqui, irmão Gil. Vem cá, meu amigo. Vem cá. Sabe, irmão, o irmão Gil me causou muitos males. Segundo a minha concepção, ele me magoou, ele me feriu. Sabe o que ele pensa quando a gente está com inimizade? Sabe o que ele pensa? Que eu lhe causei muitos males. Eu lhe decepcionei, eu causei dor, eu causei prejuízo para ele. Irmão, entenda uma coisa. Tem gente que não presta? Tem. Mas dentro da igreja, nós precisamos entender que o inimigo luta para nos destruir e para jogar fermento dentro da massa. Se eu penso que ele me magoou, ele pensa a mesma coisa. Se eu acho que ele me enganou, ele acha que eu enganei ele. E aí, a Bíblia diz, se nós tivermos inimizade, e eu participo da ceia, eu estou causando mal para mim, então eu não devo participar da ceia. Aí alguém diz, então não participo mais. Não, não é isso que está falando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma e beba. Não é para ficar sem participar da Santa Ceia, porque aquele que não participa da ceia do Senhor, não tem parte com o Senhor. O Senhor disse, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então o que eu preciso fazer? Antes de domingo que nós vamos ceiar, irmão Gil, me desentendi contigo, peço perdão, porque eu quero morar no céu, eu não quero fermento, eu quero ver a graça de Jesus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a tua vida. Nós somos irmãos, Jesus morreu por nós, né, para perdoar os nossos pecados. Eu pequei, eu errei, o Senhor me perdoa? Sim. Sim. Irmão, 99% das pessoas vai dizer, me perdoa também. 99%.
Porque tem uns que vão te meter o pé. Mas quando te mete o pé, vai se cumprir aquela palavra: o que depender de vós, tendes paz com todos. Se a pessoa começa a te agredir, te xingar e te falar, você diz: tá bom, eu pedi perdão, me perdoa, Deus te abençoe. É esse tipo de perdão que você deve pedir. Mas muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, a pessoa chega lá e diz assim: irmão Gil, tu sabe que tu errou comigo, né, cara? Tu sabe que tu falhou, cara, mas eu quero me acertar. Mas é que tu fez assim, tu fez... Não. Daí não vai dar certo. O perdão que Jesus pede de nós é o perdão que Ele deu. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Nós tudo errado. Imagina se o Senhor lá na cruz do Calvário resolve levantar um pouquinho, arranca os cravos e diz assim: eu vou perdoar, mas vocês sabem que não vale nada. Eu até vou perdoar vocês, mas se me aprontar de novo... Não, Jesus, não, irmãos, não é assim. Elimina todo o fermento da tua vida. Quem sabe você não percebeu, minha irmã, mas esse fermento da tua vida, de inimizade com outras irmãs na igreja, está danificando e destruindo a comunhão dos teus filhos com Deus. Sabe? Quando lá dentro da tua casa você murmura do teu pastor, você fala: o pastor falou isso, não gostei, o pastor fez assim, o pastor fez assado. Quando você fica doente, ou quando o teu filho fica doente, aí você chama o teu pastor para ir lá orar. Como é que está a fé da tua filha, do teu filho? Não, mas esse cara é o que todo errado, esse é o que o pai fala que não vale nada, esse é o que o pai falou mal. Ele não tem fé. Você destrói a fé da pessoa por causa de fermento. Retira o fermento. Se você tem algo contra alguém, se você está contrário, se você está triste com alguém, chega para a pessoa e só para a pessoa e fala com ele: meu irmão, estou triste por causa disso, daquilo, assim. Em particular, irmão, se acerta para que a glória de Cristo venha sobre a tua vida. Obrigado, meu irmão, estamos perdoados. Olha só, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Oxe, o tempo passa muito rápido. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós divisões. O apóstolo Paulo, já na igreja primitiva, encontrava divisão dentro da igreja. Então, muitas vezes, aqueles desigrejados, eles dizem assim: não vou na igreja, porque na igreja tem muita briga, tem panelinha, tem não sei o quê. Não é como a igreja de antigamente. A igreja de antigamente já tinha divisão. Aqui dentro da igreja tem gente ruim, tem gente que não vale nada, tem gente que não presta, mas que está aqui na casa do oleiro para ser feito um vaso novo. Aleluia! Olha só, continua a palavra. E em parte eu creio, versículo 19: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Irmão, você que é sincero, você permanece. Você que é sincero, permaneça no Senhor, e no decorrer do tempo, você vai ver que tudo vem à luz. Quando o meu sogro, o pastor Nildair, passou por uma grande calúnia, uma grande afronta, que o inimigo se levantou usando a boca de algumas pessoas que se fermentaram. E ele falou: enquanto isso não se resolver, eu não vou pregar, eu vou ficar sentado ali, e eu vou ouvir, vou deixar Deus trabalhar. E ele ficava ali, e essas pessoas fazendo aquela confusão, irmãos, coisas tristes, terríveis, que começa com um fermentinho desse tamanho, bem pequenininho, e toma conta de toda a massa. Quando estava tudo contaminado, eu cheguei para ele e falei assim: meu sogro, por que o senhor não dá uma palavra, meu sogro? Por que o senhor não sobe lá e diga assim: isso é mentira o que vocês estão falando? Ele olhou para mim e falou assim: Nai, não adianta discutir, e não adianta tentar explicar,
para quem está endemoniado. Está tudo na mão do Senhor, e o tempo vai mostrar a verdade para todo este povo. Irmãos, os anos se passaram, e agora é comum, de tempos em tempos, alguém liga para ele ou vai lá na casa dele pedir perdão para ele. Pastor, eu estava enganado. Pastor, como que foi que eu não enxerguei? Pastor, como que eu não vi que o Senhor era o homem de Deus? Pastor, como que aconteceu isso? Sabe como que aconteceu isso? Quando a levedura, quando o fermento bateu na porta daquela pessoa, a pessoa deu ouvido. Ficou escutando. Eu não falo contra, eu não murmuro, mas eu só escuto. Não escuta, você deve cortar. Quando alguém vem falar mal de um irmão para você, você diga assim: de quem que você está falando? Quer ver? Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro. Vem cá, pastor Leandro, vem cá, irmão Gerson. Corra aqui, irmão Gerson. Corra aqui, meu irmão, corra. Eu sei que o senhor está gordinho, mas consegue, mano. Ei, tá magrinho. Vem cá. Aí chega aqui o irmão Leandro, não é o pastor, fica mais lá, fica lá. Vem cá, vem cá. E ele vem aqui, olha para mim aqui. E ele diz assim: sabe o que o Gerson me aprontou? Lá. O quê? A posição do crente não é essa. Quando ele vem, sabe o que o Gerson me aprontou? Eu tenho que perguntar: quem? Quem foi? O Gerson? Ah, então vai lá falar com ele. O irmão chega lá na tua casa: não gostei da palavra do pastor. De quem? Da palavra do pastor domingo. Ah, mas de quem foi? Não, o pastor. Qual pastor? Ah, o pastor Nai. Ah, então vai lá e fala com ele. É assim, meu irmão. Se você der ouvido para a serpente, vai cair igual a Eva. E muitas vezes a serpente falou diretamente no teu ouvido. A serpente falou no teu ouvido. Então, se você se entristeceu com o pastor, se você se entristeceu com alguém, não vai falar com outro, não leva essa porcaria desse fermento. Vai lá no teu pastor e diga: pastor, eu não gostei disso, daquilo. Não gostei que o senhor fez assim, assim. E o pastor vai dizer: meu irmão, então deixa eu te mostrar pela palavra. Se não tiver pela palavra, você tem razão, mas se está pela palavra, você vai ser sarado, meu irmão. Estamos juntos, igreja? Vamos arrancar esse fermento. Obrigado, uma salva de palmas para os irmãos que estão bem aqui. Vamos lá. Vou adiantar, porque senão nós vamos terminar aqui. Versículo 20, 1 Coríntios 11 e 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipada a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Aqui, irmãos, fica claro de como que era a Santa Ceia no tempo de Paulo, na igreja primitiva, e até mesmo a ceia que o Senhor Jesus serviu, a Páscoa que ele teve com seus discípulos. Porque para nós a Santa Ceia é esse pãozinho e o cálice. Mas quando nós lemos a Páscoa que o Senhor serviu aos seus discípulos, havia molho. Porque ele diz assim: é aquele que molha o bocado comigo. E na tradução de Jerusalém diz: aquele que coloca o pão no molho comigo. Molho do que eles estavam comendo, irmão? Cordeiro. Eles haviam sacrificado um cordeiro, estavam comendo pão com cordeiro, molho e vinho. Amém? Estamos juntos? Muita gente, irmão, não entende o que é essa palavra: aquele que come e bebe indignamente, não discernindo o corpo de Cristo. Aqui Paulo está explicando o que é o corpo de Cristo. Então, lá naquela ocasião, cada família levava a sua ceia, e aquele que era ricão levava um garrafão de vinho de 5 litros.
O que era remediado levava só um vinhozinho, e o outro não levava nada. Os pobrezinhos chegavam lá, não tinha vinho, não tinha pão, não tinha cordeiro. E as famílias mais abastadas estavam enchendo o pandulho, e diz que uns bebiam tanto que ficavam embriagados, ficava bêbado de tanto tomar. E o outro lá do ladinho, com fome, passando vergonha, sem necessidade. E aí ele diz assim: quando vocês forem participar da ceia, esperem uns pelos outros. Não faz desse jeito. Se você quer encher o pandulhão, cometer glutonaria, faz isso na tua casa. Mas aqui na casa do Senhor, respeita as pessoas, ama as pessoas, compartilha o que você tem, porque é o partir do pão, não é o meu. Tem gente que quer tudo para si. Irmão, compartilha com o teu irmão, ama o teu irmão, ama a tua irmã. Olha para quem está do seu lado. Hoje, irmãos, a irmã Ana foi lá no Mesa Brasil, o irmão Jesus ajudou a buscar também os produtos. Quantos quilos trouxeram de comida? Quase 500 quilos, né? Faltou um pouquinho para dar 500 quilos. O que tem lá? Tem coco. O que mais tem? Fala alto aí. Mamão, melancia, tomate, é coisa arada, né? A semana passada veio uma montoeira de caixa de miojo, veio leite, veio tanta coisa. E essa irmã, ela não ganha nada para fazer isso. Mas toda quarta-feira ela vem aqui, tira o Val, o Gil, e vão lá buscar. Agora foi o irmão Jesus com a carretinha para trazer tanta coisa, para socorrer os irmãos. Amor. Olha para quem está ao seu lado e diz assim: amor. Não adianta eu tomar a Santa Ceia do Senhor, cheio do fogo, cheio de eu dizimo, cheio de oferto, mas não tem amor. Eu devo ter o fogo do Espírito Santo, eu devo ter a lenha, eu devo ter a palavra, e eu devo ter o sacrifício, o amor de Jesus no meu coração. Aleluia. Vamos para frente. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Romanos 12 e 5, né? Agora vai comigo, 1 Coríntios 10, 15 e 17. Falo como a entendidos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aqui está falando, irmãos, que todos nós, quando participamos da ceia do Senhor, da Páscoa do Senhor, somos uma só massa. No céu não vai haver separação, e aqui na terra também não deve haver separação. Aleluia. Quero partir para o final agora, irmãos, com vocês, que é fazendo a festa com as pessoas certas. Para nós encerrar, 1 Coríntios capítulo 5. Versículo 6. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por que nós devemos nos limpar? Por que nós devemos nos purificar? Porque Cristo, sendo inocente, sendo puro, sendo santo, foi sacrificado por nós. E muitas vezes nós não queremos perdoar, temos inimizades, temos porfíria, temos rebelião, e não lembramos que Cristo foi sacrificado por nós, sendo Ele inocente. O discípulo de Jesus não se importa de sofrer perseguição, calúnias. Ele continua servindo a Deus, ele não deixa o Senhor por nada, e ele libera perdão, porque ninguém merece ir para o inferno, por maior que tenha sido o seu pecado contra você. Deixa Jesus, deixa o Senhor julgar todas as coisas, você simplesmente libera perdão. Amém? Veja só, versículo 8. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos
da sinceridade e da verdade. Versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Quando fala prostitui, não é só no sentido sexual, é os que se misturam. Você não deve se associar com os que se misturam. Olha o que diz a palavra. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com o tal nem ainda comais. Estamos juntos? Você não deve ter inimizade com ninguém, você não deve ser murmurador, nem aceitar murmuração, e não deve nem sequer comer com as pessoas que praticam tais atos. A pessoa é devassa, mas diz que é irmão, chega na igreja, a paz do Senhor, mas é idólatra, é mentiroso, é enganador, é murmurador. Irmão, e aí você senta para comer, convida ele para comer na tua casa, convida para passear com ele, faça isso. Você vai ter problemas sérios. Aqui está dizendo que você não deve se ajuntar com esse tipo de pessoas. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus. Fica de pé, igreja amada. Feche os teus olhos, eu vou fazer uma leitura para você. Eu quero que isso fique no teu coração e que o Espírito Santo esteja trabalhando na tua vida até o dia de domingo, porque estamos nos preparando, nos consagrando para isso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Olha aqui para mim, escute. Naquela mesa com o Senhor Jesus estava Pedro, que o negaria 3 vezes naquela mesma noite. E a gente não compreende isso. Mas sabe, eu sou muito amigo do irmão André. Fiz o casamento do irmão André. Temos liberdade um com o outro. Aí de repente nós vamos em algum lugar na cidade e eu encontro o irmão André e eu digo: ô irmão André, a paz do Senhor. E ele olha para mim: eu te conheço? Porque ele está com outras pessoas. Eu digo: claro, tu me conhece, eu sou pastor lá da igreja. Não, não te conheço não. Ô homem, como que não, a gente toca junto lá. Nunca te vi, rapaz. Tu tá doido? E começa a praguejar. Como é que eu me sentiria? Continuaria amando o irmão André? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele olha para Pedro e diz: Pedro, ainda esta madrugada, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. O Senhor sabia que Pedro o negaria. O Senhor olha para Judas e diz assim: um de vocês vai me trair. O que ele estava dizendo? Estava dando uma oportunidade de arrependimento para Judas. E eles começam a se questionar: quem, Senhor, quem de nós? E ele diz assim: aquele que mete a mão no prato comigo. Era Judas. Quando se encontra com Judas, lá no Getsemane, que Judas vem com os sacerdotes e com os guardas da corte para matar, para prender Jesus, o Senhor Jesus olha para ele e diz assim: amigo, a que viestes? Mais uma oportunidade de arrependimento? E quando Judas lhe beija, ele diz assim: com um beijo
entregas o Filho do Homem, aquele que te ama. E Judas era o amigo íntimo do Senhor Jesus. E a palavra diz que todos fugiram, todos os discípulos. E o Senhor sabia, porque Ele diz assim: essa noite todos vos escandalizareis em mim. Todos vocês vão me deixar, todos vocês vão fugir, todos. E sabe o que Ele faz depois que Ele traz essa revelação? Vocês vão me negar, vão me trair, vão me abandonar. Sabe o que Ele faz? Ele pega o pão e Ele dá graça. Ele diz: te dou graça pelo pão, te dou graça pelo cálice, e eu peço que vocês façam isso. Ele olha para aquele grupo de gente que não valia nada, igualzinho nós, que não valemos nada, e Ele diz assim: eu quero que vocês façam o mesmo. Porque todas as vezes que vocês fizerem isso, comerem este pão e este cálice, de que pão e que cálice Ele estava falando? De traição, de abandono, de mentiras. Quando vocês comerem esse cálice, lembre-se que vocês estão anunciando a morte do Senhor. Façam isso por mim, faça isso por mim. O Senhor Jesus diz para você: perdoa o teu irmão, perdoa o teu pai, perdoa a tua mãe, perdoa a tua sogra, perdoa os teus filhos, perdoa por amor a mim, porque eu fiz isso por você. Quer participar de uma Páscoa abençoada? Liga para a pessoa que te ofendeu ou que você ofendeu. Liga para ela e peça perdão. Peça perdão para a tua esposa, peça perdão para o teu esposo. Chama a tua filha, chama o teu filho, diga: me perdoa. Chama papai e mamãe e diz: vamos ter uma Páscoa abençoada. Vamos retirar toda a levedura, vamos retirar todo esse fermento, toda essa desgraça da nossa vida, e vamos permitir que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Abarabachúria. Ministério Adora o Senhor. Você feche os teus olhos e examine-se a si mesmo nessa noite, para que quando chegue o dia da ceia, no próximo domingo, a nossa Páscoa, você esteja purificado, santificado, para participar da Páscoa em paz, tranquilo. Adora o Senhor, Val. Abaixabarabachúria. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço sua voz. Alabababababasúria. Fala de tua justiça pela minha vida. É Deus. Jesus, este é o teu sangue. Alabachú. Mostra sua graça, do amor do Pai. Santifica, purifica, Senhor. Um caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Oh Deus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alalabaralabachúria. É Deus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai Mandarababarabarabalabachúria. para nós. Santo, 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 Caminho santo. para Ele, Deus de poder. onde posso me Deus de achegar, poder. Deus de poder. somente pelo sangue. Manuel. Aleluia. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
teu coração, amado. Amado Senhor, agora, papai, se quebra toda a cadeia, se quebra, Senhor, toda a corrente maligna, Senhor, que aprisiona o meu irmão, a minha irmã, na mágoa, na tristeza, nas inimizades, no adultério, na fornicação, nas bebedices, nas glutonarias, nos vícios dessa vida, Senhor. É o teu sangue, Senhor, que nos liberta, é o teu sangue, Senhor, que nos santifica, é o teu sangue, Senhor, que nos purifica. Senhor, nós de nós mesmos não temos força, Pai, mas é o teu sangue que nos dá libertação, papai. É o teu sangue, Senhor, que quebra as cadeias, que quebra as correntes. Rabababarabachúria. É a tua mão poderosa que faz de nós, Senhor, vasos novos. Recebe, Senhor, a adoração da tua igreja, recebe louvor da tua igreja. E desça fogo, Senhor, neste lugar que consome o pecado, que consome tudo aquilo que nos afasta de ti. Queremos, Senhor, a tua presença, queremos, Senhor, o fogo do teu Espírito, mas queremos, Senhor, acima de tudo, a revelação, Senhor, do teu sangue derramado por nós, para que não venhamos, Senhor, a fazer pouco caso, Senhor, do perdão na cruz do Calvário. Não venhamos a fazer pouco caso, Senhor, do teu sangue derramado para nos purificar, para nos santificar. Amado Senhor, desça sobre nós, Senhor, o teu Espírito, trazendo azeite, trazendo óleo, rabachúria, porque não queremos perder a salvação por nada neste mundo, Senhor. Nada nesse mundo é mais importante, Senhor, do que estar preparados para o soar da última trombeta. Revela, Senhor, ao coração do meu irmão, ao coração da minha irmã, que essas picuinhas, essas coisas pequenas, esse fermento, Senhor, pode roubar a nossa salvação. Por isso, Senhor, livra-nos, liberta-nos, Senhor, liberta-nos nessa noite. E faz de nós, Senhor, alvo mais que a neve. Faz de nós, Senhor, alvo mais que a neve. Purifica-nos, Senhor. Lava-nos no teu sangue. Lava, lava, lava. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue temor não há, mas eu vencei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está
Deus, eu quero que nesse momento você ainda de pé, vai ser distribuído os envelopes do dízimo e da oferta, dizima com alegria, faça isso com todo o coração, porque também é uma extensão da adoração ao Senhor, do que você vai fazer do seu ato de adoração, de ofertar e dizimar a casa do Senhor. Nesse momento a qual você vai estar ofertando, a banda já vai estar entoando louvor, para que a gente não venha perder muito tempo, porque as horas já vai, corre mais do que a gente, mas eu tenho certeza que você foi impactado por Deus nessa noite. Foi uma noite incrível para mim, foi uma noite incrível, eu acredito para você também, porque tudo que aconteceu ao longo da nossa vida e tudo que está acontecendo hoje é só o começo para que a gente venha fazer toda essa adoração no céu com Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, vamos agradecer o nome do Senhor Jesus nessa noite por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você, não sou do mundo. Você que pertence ao Senhor, dê um brado de vitória. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, igreja, em nome de Jesus. Vamos orar pela oferta.
o dízimo, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos nesse momento uma vez mais, te agradecemos, Senhor, por cada um dizimante, Senhor Deus, é ofertante na sua casa, aquele que dizima, que oferta, aquele, Senhor Deus querido, que não tem nesse momento para ofertar e dizimar. Deus, em nome de Jesus, Senhor, provê na mesa de cada um, provê, Senhor Deus querido, para que possam, Senhor, ter, Senhor Deus querido, condições de ofertar e dizimar na sua casa, no próximo culto, Senhor. Deus abençoe, Senhor Deus querido, 100 vezes mais, Pai, a cada um, Senhor, que entrou por essas portas. Seja abençoado, Senhor Deus querido, a cada um em saúde, em prosperidade emocional, Senhor Deus querido, na sua vida física. Senhor, repreende toda a enfermidade, Senhor, para longe de cada um, Senhor Deus. Te louvamos, te agradecemos pela essa noite maravilhosa que nos proporcionou o Teu Espírito. Te louvamos muito, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, ali atrás temos Mesa Brasil, você faz aquela fila mantendo o distanciamento, também temos um café lá atrás. E lembrando que sexta-feira temos o teatro, às 20 horas, é isso, pastor? Às 20 horas. Só tem um problema, nós temos limitação de lugares, então é preciso que você passe ali atrás e dê o seu nome, dizendo que vai vir na sexta. Porque nós vamos ter aproximadamente 150 cadeiras só. Então você que passa ali, dá o nome, diz: eu vou vir sexta no teatro, amém? E no domingo, lembrando também antes do sábado, né, todos os jovens, adolescentes, que estejam no sábado, culto dos jovens. E no domingo, quem puder, irmão, esteja no culto da manhã, 9h30 servido o café, 10 horas começa o culto a Deus. Venha pela manhã, você vai se sentir mais à vontade, não vai estar tão apertado, né? Ou à tarde, às 16 horas. E quem não puder, esteja no culto da noite, mas se você puder dar preferência a estar no culto da manhã ou da tarde, a Filadélfia de Palhoça agradece. Amém? Então vamos dar o nosso... E lembrando também, você que precisa de uma oração, pode estar chegando nessa primeira salinha ali, onde está a diaconisa Kelly ali, ela vai estar organizando, e o pastor vai estar orando por você. Vamos então dar o nosso brado de vitória, vamos lá? Quem vive, e ao seu nome, e ao povo da Filadélfia, amém. Deus te abençoe, meu amado.